Ano novo, vida nova. Será? E quando a vida parece tão perdida que você não sabe nem como ajustar. Quando as relações parecem ter cortado as nossas asas e a gente não sabe mais para onde caminhar ou como vá. Como a gente nutre a teimosia de ser feliz mesmo quando a vida tá atrapalhando as coisas. Aceita um chá de coragem? Olá, Elisama. Bom dia. Espero de verdade que você esteja em paz quando abrir esse e-mail. Sou a caçula de 3 filhos, filha de um casal mineiro tradicional. Meu pai, médico, minha mãe, do lar. Cresci em uma casa onde o afeto sempre encontrou lugar no cotidiano e onde meu pai e minha mãe nos criaram com aquele tipo de força silenciosa que só a família mineira cultiva. Firmeza com cuidado, fronteira com abraço. A vida seguiu seu curso. Aos 19 anos, deixei minha cidade e fui para Belo Horizonte estudar, cheia de sonhos, coragem e aquele friozinho na barriga de quem acredita que o mundo se abre quando a gente muda de CEP. Aos 22, engravidei de um namoro de 2 anos. Ganhou o mundo comigo a minha filha, hoje com 21 anos. Entre idas e vindas, fiquei com o pai dela 5 anos, mas não chegamos a casar. Quando a relação terminou, voltei para minha cidade com ela pequena. Com ela pequenininha de 1 ano. Recomecei tudo. Me formei e a vida me levou para Campinas. Foram 7 meses longe da minha filha, vendo-a só de 15 em 15 dias. Uma dor que até hoje eu não sei explicar sem o peito dar uma pontada. Fui efetivada em Minas Gerais, dessa vez em outra cidade, e a levei comigo. Um apartamento só nosso, as contas contadas, os medos divididos, aprendizados demais. Quase 1 ano depois, nova transferência para BH. Voltamos para mais perto de quem nos amava, e isso fez muita diferença. Foi em BH que conheci o pai do meu filho mais novo, hoje com 11 anos. E aqui, Elisama, a história treme. Desde o início, eu sentia um incômodo, um não lugar, um sinal interno que eu insisti em silenciar. Ele era manipulador e eu fui passiva. Quando meu menino tinha quase 2 anos, a minha menina, a minha força, me contou que estava sofrendo assédios do padrasto. Até escrever isso me dói. Eu não sei nomear aquela dor. É como se o chão rachasse e engolisse a gente viva. No mesmo dia, eu pedi a separação. Foi um caos, um tsunami emocional. Para completar, o pai da minha filha exigiu que ela fosse morar com ele. Disse que eu não a protegi. Eu, que já estava destruída pela culpa de ter colocado um monstro dentro da nossa casa, ainda precisei lidar com o afastamento da minha filha. E ela só tinha 12 anos. 4 anos passaram. Respirei, namorei, reconstruí. Na pandemia, ela voltou para casa e a casa voltou a sorrir. E então conheci o meu marido, que ironicamente já era íntimo da minha família, menos de mim. Ele já tinha viajado com os meus pais, com minha irmã, com a ex-esposa, com todo mundo, menos comigo. Olhares se cruzaram num churrasco despretensioso na casa dos meus pais e depois, numa conversa do WhatsApp, as janelas da vida se abriram. Parecia um reencontro desses que a gente não explica nem para Deus. No começo era tudo leve. Eu ia para BH, saíamos muito, ele achava minhas amigas divertidas, aquele meu mundo estranho para ele. Até que veio a primeira viagem anual com as amigas, uma tradição nossa. E pronto. Ele criou um caos. Nos comparou até com garota de programa por causa de uma foto absolutamente inofensiva, de boné virado para trás na areia. E veja, nem bumbum aparecia. Eu engoli, passei por cima. Com o tempo, fui percebendo o distanciamento dele com o meu filho. Ele dizia que não tinha afinidade com o menino. Eu sempre tratei as filhas dele como minhas. Doía. Em janeiro de 2023, fui demitida do meu trabalho de 14 anos. Foi a perseguição que adoecia. Eu estava frágil, destroçada. Como já falávamos muito sobre a distância, ele sugeriu que eu voltasse para minha cidade no interior, mais perto dos meus pais, mais apoio, mais proximidade para nós dois.
Eu nunca quis voltar, mas naquele momento fez sentido e eu fui. Primeiro cada um no seu apartamento, mas logo ele começou a ficar no meu. Eu estava só, sem amigas, desempregada e vulnerável. O descaso dele com meu filho só aumentava. Eu pontuava, ele culpava o menino, me culpava por não entender o jeito dele. Eu dizia, criticar sem afeto não é cuidado, é violência silenciosa. E então veio o delírio amoroso. Acreditei que convivendo mais, ele amoleceria e casei. E claro, não amoleceu, endureceu. Veio mais crítica ao meu filho, mais impaciência com a minha família. Qualquer pessoa que desvie minha atenção dele vira uma ameaça. E aqui entra a contradição confusa, ele me enche de mimos, beijos, elogios, desde que o foco seja ele, todo ele. Hoje, Elisama, eu me sinto sem asas, como se tivesse desaprendido a voar. Meu trabalho continua em BH, eu vivo viajando, deixando meu pequeno com a minha mãe, meu filho tem medo dele, medo. Eu sinto a casa pesada. Ele não fala com meu filho, exceto para criticar. Dentro de mim vive um tribunal. Será que eu tô sendo ingrata? Será que eu tô esperando perfeição? Será que não sou eu que sou difícil? Será que eu estrago tudo? Será que eu só faço escolhas ruins? Cresci ouvindo que eu era brava, difícil, independente demais. Apenas queria construir minha família, mas no caminho eu expus meu filho a uma convivência dura e estou me culpando por isso. Ao mesmo tempo que eu sinto medo de romper e parecer ingrata por querer o mínimo, paz, afeto, segurança emocional. Me dê seu pitaco, Elisama. A história é muito maior, cheia de nuances, mas o e-mail já virou novela. Eu até tenho receio de seguir, porque quando dói muito, a gente tenta escrever pouco. Minhas escolhas amorosas foram ruins, sim. Minha autoestima muitas vezes falou mais alto do que minha lucidez. Eu sempre me apoiei na cabeça, na profissão, no intelectual. Quando perdi meu emprego, parecia que perdi meu valor. Hoje sigo como mentora de líderes em grandes empresas, dando palestras por aí, sou psicóloga do trabalho e olha a ironia da vida sorrindo torto para mim. Mas hoje eu não escrevo como psicóloga, e sim como mulher que tenta juntar os cacos e ainda acredita na beleza de pedir ajuda. Me diz, Elisama, onde foi que eu deixei minhas asas? E como que eu faço para reaprender a voar? Uh, eu li esse e-mail e eu fiquei um tempo pensando se eu realmente ia colocar ele hoje, 1º de janeiro. Porque eu pensei, né? Nossa, mas é o primeiro do ano! Vamos botar o ano pra cima! Vamos pensar em coisas lindas. Mas tá todo mundo nessa energia, né, de ano novo, vida nova. Quando é pra recomeçar, a gente tá partindo, não é do zero, a gente tá partindo num caminho meio destroçado. De uma devastação. Eu lembro do TED da Brené Brown, em que ela diz que ela entrou no colapso e que ela acredita hoje que não há grande mudança na vida que não comece de alguma forma com um colapso, sabe? Existem momentos na vida que precisa botar tudo no chão para reconstruir. Que a base não tá boa. Que a gente precisa conquistar tanta coisa, assim, recomeçar tanta coisa, que que vai começar do zero, vai começar limpando os destroços, não é nem do zero, limpando os destroços, limpando o terreno, ajustando o terreno. E aí eu pensei que essa história, quando ela fala: "Elisama, onde eu perdi minhas asas? Como é que eu reaprendo a voar?", seria um bom jeito de começar o nosso ano, reaprendendo a voar. Eu não sei como você que está me ouvindo está começando esse ano agora. Mas eu quero, com essa história tão difícil, te lembrar que a gente sempre pode reaprender a voar, sabe? Existem relações que elas vão cortando as nossas asas aos pouquinhos. E eu acho que essas são as mais perigosas, porque aquela relação que tenta te podar de início, você já se defende, sabe? Mas aquela que cada dia corta um pedacinho da sua asa, você não percebe que ela tá diminuindo a tua asa. Você vai deixando de voar, sem notar que você tá deixando de voar. Um dia você só olha pra trás e vê: "Caramba, faz tempo que eu não faço aquilo que eu gostava tanto. Faz tempo que eu
não vejo as pessoas que eu gosto tanto. Faz tempo que eu não faço a minha viagem de amigas. Faz tempo que eu você vai percebendo que aos poucos aquela relação foi te afastando de você. Existem relações que te vão tirando o nosso brilho da vida, sabe quando você lixa alguma coisa até ela ficar opaca? Tem relações que vão lixando. E esse atrito diário vai tirando o nosso brilho, a gente não percebe. E aí um dia você acorda e vê que tá tudo muito opaco. E assim, gente, é difícil confiar nas nossas decisões, na nossa capacidade de decidir, quando a gente olha para o passado e vê que alguns erros parecem que se repetiram de formas diferentes. É difícil quando a gente olha para o passado e assume responsabilidade, inclusive, de erros que não foram nossos. Eu acho muito triste quando a gente fala: "Ah, mas você que escolheu esse cara". Eu cresci ouvindo isso, tá. Eu cresci ouvindo: "Ah, mas casou pra quê? Não foi você que escolheu esse cara? Não foi ela que escolheu casar com esse homem, agora ela aguente". Como se quando você fosse casar, você recebesse ali um contrato com todas as informações dessa pessoa, de tudo que ela vai virar, de tudo que vai acontecer e você tivesse tomando consciência, uma 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 decisão completamente consciente. Você não tá. Existe muitas vezes nessa escolha, existem vícios ocultos. São informações que você não tinha a respeito do que estava acontecendo, que você não tinha a respeito disso que você está adquirindo na vida, dessa decisão que você está tomando, que você só descobre depois, e que mudam muita coisa. Você me fala agora que você acha que só fez escolhas ruins na sua vida. Eu te falo que eu vejo uma mulher que recomeçou algumas vezes na vida, mesmo com muitas dores. Eu vejo uma mulher muito corajosa, que mudou de estado e mudou de cidade, mudou a vida inúmeras vezes, porque queria correr atrás de algo muito importante. Eu vejo uma mulher que viveu dores terríveis, assustadoras, e que tá aqui, vivendo, lutando, querendo voltar a voar. Então vamos começar nosso ano assim? Vamos começar recontando a história? Olhando para a história de um outro jeito, de um outro ângulo, em vez de simplesmente olhar para essas dores que existiram e que a gente não vai negar nenhuma delas, olhar para a força e para a potência dessa pessoa que viveu esses turbilhões, esses ciclones, esses furacões na vida, que tá de pé. Porque é com essa mulher que se reconstruiu depois de uma das maiores dores na vida. É essa mulher que fala: "Elisama, eu pus um monstro na minha casa e teve um filho com esse monstro. Um filho que você ama e que é amável". É essa mulher que teve essa menina num relacionamento que não durou, e que fala dessa menina com paixão e que hoje tem 21 anos e que deve ser uma menina incrível. Pronto, vamos começar recontando a história? Como é que a gente vai contar nossa história a partir de aqui? 2026. Começamos um ano novo. Vamos olhar pra nossa história com um outro olhar? Com um olhar de respeito, com um olhar de empatia? Não vamos olhar pra nossa história só listando o que a gente fez de errado. Não vamos olhar pra nossa história assumindo responsabilidades que não são nossas. Você nunca foi responsável pelo comportamento de nenhum homem que cruzou o teu caminho. Gente, dar conta das nossas atitudes já é puxado. Achar que a gente é responsável pelo comportamento dos outros é demais, né. Então assim, vamos olhar pra sua história reconhecendo a potência dessa mulher que viveu coisas difíceis, que tá aqui. E aí a partir
conexão com essa potência. A partir dessa reverência, desse reconhecimento de tudo que você viveu e que te trouxe aqui, no comecinho de 2026, eu te convido a pensar no daqui para frente. Normalmente, as relações que cortam as nossas asas, como eu falei, elas vão cortando aos pouquinhos. E a gente não vai conseguir simplesmente renascer como uma fênix das cinzas de uma hora para outra, não. Vamos respeitar um pouquinho o tempo das nossas asas, às vezes, desabrocharem novamente. E mesmo que a gente ainda esteja com as asas, às vezes tem tanto tempo que a gente não voa, que precisa de voos pequenininhos, sabe? Para lembrar que a gente ainda sabe voar. Vamos pensar em passinhos pequenos? Como que você se reconecta com você hoje? Como você se reconecta com você, com os teus prazeres, com o que te faz bem hoje, amanhã? Que escolha nutre quem você é hoje e amanhã? Não vamos pensar nessa escada gigantesca que você quer subir, esse voo enorme que você quer dar. Não precisa pensar nele agora. Quando a gente está cansada, a gente está exausta e, ai meu Deus, a gente pode pensar nos voozinhos pequenininhos. Hoje eu vou ver aquela amiga que tem muito tempo que eu não vejo. Realizando, minha casa está pesada. Você está falando que o ar da sua casa está pesado. O que é que te traz um pouco mais de força para sair desse ar pesado? Para sair dessa relação que te maltrata? O que é que te traz um pouquinho mais de força e apoio para você ter mais ar nos seus pulmões para essa maratona que é reconstruir de novo? Deixa eu te contar um segredo. Agora você não reconstrói do mesmo lugar, porque você já fez isso uma vez. Depois de um medo horrível, você reconstrói de um outro jeito, sabe? Eu salvei aqui as minhas metas emocionais de 2026, que eu fiquei pensando muito, assim, no quanto, às vezes, o que eu preciso é nomear o que eu quero de importante pra vida, sabe? E o que eu quero de importante não necessariamente são as realizações. E aí eu botei que eu quero me acolher mais. Eu acho que eu me acolho pouco. Eu acho que eu cobro de mim demais. Eu quero aprender em 2026 a ser mais acolhedora comigo, a me dar mais tempo de chorar, de ter medo, de ficar assustada. Eu prometi pra mim mesma que eu quero aproveitar melhor a vida offline. Eu quero aproveitar cada vez mais o tempo passando, tomando um solzinho com os meus bichinhos ou com os meus filhos, fazendo bolo e comendo com a galera em casa, brincando com as minhas amigas, conversando com as minhas amigas, namorando com meu marido, assistindo filme abraçadinho. Eu quero lembrar que a vida ela tá muito além dessa expectativa irreal de rede social. Eu coloquei que uma das minhas maiores metas é não confundir produtividade com felicidade. Eu quero em 2026 parar de achar que para ficar bem e feliz e animada eu tenho que estar produzindo loucamente. Existem fases que a gente está produzindo um monte, mas que a alegria não tá nesse lugar. E por que eu tô te falando das minhas metas emocionais para 2026? Porque você me falou, Elisama, como é que eu reconquisto as minhas asas? Você reconquista suas asas se conectando com você. Criando essas metas emocionais, sabe? Lembrando do que você gosta, lembrando do que te dá prazer. Quando os escravizados chegaram no Brasil, separaram as pessoas para que elas não falassem mais a língua delas,
e mudaram os nomes. Foi um esforço muito grande para tirar a subjetividade, sabe? A tua língua, que você fala, o teu jeito de falar, e ouvir alguém chamando o teu nome, te lembrando que você é você. Afastavam as pessoas disso, porque queriam que elas esquecessem quem elas eram. E as relações que doem, que machucam na vida da gente, elas normalmente tentam nos afastar de quem a gente é. E a melhor forma de reconquistar as nossas asas, de reconquistar nossa capacidade de voar, é lembrar quem a gente é. E depois que a vida dá umas batidas fortes, porque tem época que parece que, meu Deus, é uma coisa difícil atrás da outra, a gente olha, a gente começa a duvidar, inclusive, da nossa capacidade de fazer escolhas. A gente começa a ter medo das nossas escolhas, a gente começa a olhar para a vida e falar, eu não consigo, que loucura, olha onde eu me trouxe. E esse é o momento da gente voltar pra gente, pro que a gente ama, para o que faz a gente a gente. É hora da gente relembrar o nosso nome, é hora da gente relembrar a nossa língua, é hora de a gente relembrar o que faz a pele arrepiar, o que faz a gente sorrir assim, quase que involuntariamente, sabe aquelas coisas que quando você vê, você tá sorrindo? É hora de relembrar que você tá viva. Porque, amor, quando a gente tá conectada com a vida, quando a gente tá sentindo que viver vale a pena, que viver é bom, vem uma sede, vem um negócio, vem uma vontade de mais, de viver mais, que aí a gente vai conseguindo dar um passinho por vez e construir uma vida melhor. Eu quero encerrar esse episódio com uma mensagem para essa moça que me mandou a carta, dizendo que eu tô torcendo muito por você, que você merece uma vida de paz e de tranquilidade, sim, que você merece relações que não te deixam em alerta, que você merece a paz, que você merece passar um tempo sozinho, sem ninguém te drenando as forças e as energias, que o carinho que ele tá te dando tem um preço que é alto demais, que te fortalece de um lado, mas corta suas asas do outro. E aí toda pedacinho da asa começa a sair, ele corta e você não voa mais. Talvez você precise se afastar realmente disso. E para você que tá me ouvindo, que não mandou a carta, que tá só acompanhando essa história, eu quero te desejar um 2026 incrível. Eu quero te desejar um 2026 em que você sabe seu nome, que você fala seu nome de boca cheia e que você é cercada de pessoas que também sabem o teu nome. E que você sabe a tua língua, que você possa falar a tua língua com pessoas ao teu redor. Que seja um ano que você consiga desenhar metas possíveis e realizáveis. E que são muito além do material, metas emocionais para você. Eu desejo, do fundo do meu coração, que 2026 seja um ano inesquecível. Fabulosamente inesquecível pra gente. Tá bom? Se você curtiu esse episódio, meu amor, manda ele pra alguém, tá? Deixa aí teu coraçãozinho, deixa aí tua estrelinha, deixa teu comentário, deixa um abraço apertado pra essa amiga que tá precisando aqui, que mandou a carta pra gente, tá bom? E é isso. Me manda seu e-mail também, pra dar pitaco na sua história. Que 2026 seja um ano incrível, que a gente tenha muitos e muitos e muitos e muitos episódios do chá pra gente trocar por aqui. Um beijo e até a próxima.